Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um assunto super curioso, que é o assunto da gente ter o nosso próprio negócio. Bom, eu sou prova viva de uma pessoa que tinha um emprego, tinha um trabalho, numa situação completamente diferente do que ter o meu próprio negócio, e optei por apostar em ter o meu próprio negócio. Sou muito realizada, muito feliz com isso e acho super bacana a gente dividir a experiência e também levantar tanto os prós como os contras de você optar por ter o seu próprio negócio. Como tudo na vida, tudo tem o ônus e o bônus, né? Bom, antes da gente começar a falar sobre esse tema de hoje, de ter o nosso próprio negócio, eu queria convidar você que ainda não me segue no canal do YouTube a me seguir. Se você já segue e tem algum amigo que você acha que pode ser curioso, interessado nesse mundo do recebendo bem, convide ele que eu vou ficar muito agradecida e feliz. A gente está criando um conteúdo bacana, interessante, abrangente e é para isso que a gente grava no YouTube, para dividir os conhecimentos. Bom, mas começando a falar aí um pouco desse tema de hoje, que é aquele tema instigante de ter o seu próprio negócio, a primeira coisa que eu sempre digo quando alguém vem conversar comigo, fala, eu tô pensando em sair do meu emprego, eu não tô tão realizado, eu tô pensando em abrir o meu próprio negócio. Eu acho que existem alguns fatores e aspectos que têm que ser ponderados com bastante cautela. Quando a gente é apaixonado por alguma coisa, quando a gente já sabe qual é o nosso propósito, que a gente já sabe aonde o nosso olho brilha, e a gente tem um emprego, a gente tem já uma situação estabelecida de um certo conforto profissional, você tende a se iludir no sentido de que você acredita tanto naquele sonho, você é tão apaixonado por aquele projeto, que você se sente muito encorajado e disposto a abrir mão de tudo para investir no seu próprio negócio. Eu acho que é válido você ponderar isso, mas eu acho que é muito importante, na verdade eu tenho certeza que é muito importante você criar esse novo projeto de uma forma muito estratégica, embasado em estudos, em pesquisas, um planejamento muito cauteloso que faça com que você não se arrependa. E às vezes não é nenhuma questão de se arrepender, às vezes é uma questão de ter que interromper o seu projeto de vida por não ter se organizado de uma forma correta. Sempre que a gente vai começar um novo negócio, investir numa situação que você goste, que você conheça, você tem que entender um pouco do mercado que você está entrando. Então, se você está saindo de uma situação que é um hobby e você vai transformar esse hobby no seu business, ou seja, você vai, a partir daquele momento dessa transformação, você passa a esperar desse seu novo negócio um retorno financeiro, um retorno de aprovação do mercado, você ser aprovado pelo mercado, você criar um vínculo com essa nova demanda, né, que você vai começar a oferecer. Claro, você às vezes pode estar falando, olha, eu já trabalho com isso, só que eu trabalho vinculado a uma empresa e o que eu vou fazer agora é alçar voo sozinho. Ok, você tem esse relacionamento com o mercado já estabelecido, você conhece um pouco melhor dele, realmente ajuda. E isso faz parte desse planejamento que eu estou sugerindo para você ter. Então, eu acho bem importante entender o mercado que você está atuando, e às vezes não é um mercado diretamente ligado ao que você sabe fazer, mas ele tem aspectos que você já notou. Você pode falar, olha, eu vejo que o que eu trabalho tem uma deficiência em tal coisa, então eu vou apostar nisso.
acho super válido você ter essa programação, essa clareza, né, do que você vai fazer. A segunda coisa que eu digo é um plano de ação muito bem estabelecido. Então, de novo, gente, muito cuidado com a paixão, porque a paixão, ela é cega. Então, às vezes você fala assim, não, eu tenho certeza que existe essa deficiência no mercado e eu vou entrar de cabeça, eu tenho certeza que minha meta é vender cinco parafusos, eu tenho certeza que eu vendo 6 no primeiro mês. Isso é uma atitude, um pensamento, uma intenção passional. Então, precisa estar muito embasado em para quem você vai vender, a precificação disso, qual vai ser o teu retorno, né? O teu payback do investimento que você vai fazer no seu novo negócio. E, mais do que isso, entender se o caixa que você tem quando você sai do seu emprego certo, esse caixa segura a tua onda até a tua empresa decolar. Então eu costumo assim sempre, de verdade, é um assunto que vem bastante no escritório, pessoas que vêm porque querem trocar uma ideia, porque sabem que eu tenho o meu próprio negócio. Então as pessoas trazem essa demanda mesmo. Olha, eu tô pensando, eu sou advogada, eu não quero mais exercer o trabalho de advocacia e eu tô pensando em abrir um restaurante, ou eu tô pensando em abrir um negócio de toalha, né? Coisas que tem a ver aí com o meu meio. Eu sempre falo, sempre aconselho, assim, invista no seu sonho, não deixe o seu sonho não se realizar, mas se planeje, trabalhe com um planejamento estratégico, e esse planejamento, na minha opinião, ele tem que ser feito de uma forma cautelosa e em passos. Eu não acho que você tem que largar o teu emprego, abandonar e pegar todo o teu fundo que você tem de dinheiro e investir nesse negócio cegamente. Eu acho que você tem sim que ir aos pouquinhos se desligando do seu trabalho e aos pouquinhos criando essa nova estrutura e essa nova história que você vai ter no seu novo business. Aí a outra coisa que eu sempre falo, por exemplo, outro dia foi super interessante, eu recebi uma mensagem de um rapaz, ele não tá no Brasil, ele tá em Londres, ele se comunicou comigo através do inbox do Instagram e ele falou, olha, eu te sigo e o meu sonho é eu ter o meu próprio negócio, eu quero trabalhar com flores, com decoração e mais para frente com projetos, mas eu atualmente eu trabalho aqui, eu tenho um trabalho, eu trabalho num banco e eu tô super interessado em bater um papo. Aí a gente marcou um papo, foi bacana, a gente marcou um call. E aí, o que eu aconselhei a ele? Eu falei, olha, eu acho que você deveria, já que você tem essa paixão pela flor, pela decoração, pelo mundo, né, do mundo do belo aí, a sugestão que eu te dou é, não largue do seu emprego, que é um emprego certo, que você tem o seu ganha-pão, afinal de contas você tá fora do seu país, você tá em Londres, você precisa pagar um aluguel, ou seja, não dá pra pessoa falar, olha, eu tenho 2 meses de sobrevivência e vou jogar o meu dinheiro daqui a 2 meses se não der certo o negócio, porque sempre abrir o seu próprio negócio é uma incógnita. Então eu aconselhei ele, outro dia foi super legal, porque ele me mandou uma mensagem falando que ele estava fazendo esse exercício que a gente conversou e estava dando super certo. Então o que eu aconselhei foi, continue no seu trabalho de segunda a sexta, tenta entrar, nem que seja de uma forma voluntária, em alguma empresa, uma floricultura ou uma empresa que faça manutenção em hotéis, em restaurantes, que está ligado a isso que você gosta, mesmo que seja sem ganhar, mas no sentido de você estar fazendo um estágio. Então, quando você está fazendo um estágio, você está tendo todo o aprendizado, todo o relacionamento que você tem que ter com fornecedores, você está vendo o que funciona, o que não funciona, horários, ou seja, sentindo um terreno e mais do que isso, você vai descobrindo nessa hora o que de fato você gosta de fazer.
Porque às vezes a gente olha de uma forma macro, um decorador no caso, né? Indo para lá e para cá, e monta festa, e desmonta festa, e põe balão, e põe flor, e sobe, desce, e você entra naquele glamour de uma forma apaixonada, mas quando você não tá no dia a dia, no que significa isso, que significa acordar às 5 horas da manhã, significa estar muito atento e ter as tensões, os nervosismos, de ver se o que você encomendou vai ser exatamente o que você vai receber, de você depender de outras pessoas, que isso é uma coisa que gera uma série de aflições. Muitas vezes você tem a melhor das intenções, mas você depende de outras pessoas. E quando você depende de outras pessoas, nem sempre o que essa pessoa te dá de retorno é o que você estava esperando. E você tem que correr atrás de solucionadores, né? Então, ou seja, a pessoa já aprende nessa hora de fazer um estágio esse fluir de um relacionamento, de ver se o que você está tendo como expectativa é o que está trazendo para você na sua vida real, e de repente você fala, putz, não era bem isso, mas tem um pedaço desse trabalho que eu gosto. Então nesse pedaço você começa a ver que você vai investindo mais. Outra coisa interessante no estágio é que você detecta com mais clareza quais são de fato as necessidades de demanda do mercado. Então, às vezes, olhando de fora, naquele mundo lindo do Instagram, você não consegue avaliar. De repente você fala assim, nossa, eu tô vendo que o grande funil da história é vela. Então eu vou investir em vela, adoro, puxa, acho bacana o artesanato da vela, vou aprender um pouco mais, vou inovar, ou seja, surge o seu novo negócio, mas não com o que você tinha como num primeiro momento o óbvio, né? Então isso eu acho também interessante, quando você tem a possibilidade de se manter no seu emprego, que está te dando aquele ganha-pão, e você consegue fazer nos fins de semana ou em horários que você pode ter um banco de horas aí para trabalhar no seu emprego, e você exercitar essa expertise na prática. Acho bem válido fazer isso. Mas aí existe a situação daquela pessoa que perdeu o emprego ou que acabou uma faculdade, acabou um curso e de fato não tá com nenhuma obrigação ou nenhuma segurança no emprego, e ela resolve ser empreendedora. Ela decide que ela quer empreender, ela quer apostar, e aí ela fala, vou fazer o meu próprio negócio. Bom, eu sou a maior incentivadora de uma pessoa fazer o seu próprio negócio. De novo, acho que tanto você tendo o seu emprego como você estando desempregado, vale um planejamento, vale conversas com pessoas que estão no mercado. Óbvio que tem pessoas que são mais abertas, pessoas que são mais fechadas, mas vale você ouvir estudos de YouTube, ouvir tutoriais, acompanhar esse mundo que a gente tem hoje de Instagram, de vídeos, de coisas, tem até materiais que a gente vê de coisas que dão certo e coisas que dão errado, né? Então, entender bem, gente, assim, o que eu realmente falo na hora de você ter o seu próprio negócio é: não abandone o seu sonho, ao contrário, invista nele, se enfia de cabeça nele, mas sem muita paixão no sentido da cegueira. Tenta se cercar das coisas que você gosta, que brilham o seu olho, que geram o seu propósito, mas com a maior segurança possível. Tem uma coisa que eu sempre apliquei na minha vida e eu cada vez mais digo que é uma característica bem assertiva. Quando a gente vai abrir o nosso próprio negócio, óbvio que existe o mundo ideal, existe aquela casinha linda, pintadinha, decorada, com vasos, com pessoas atendendo, mas tudo isso resulta numa coisa que se chama custo fixo. Então, quando você vai abrir o seu próprio negócio, no primeiro momento, antes de você entender se esse negócio deu certo, aonde você tem que se ajeitar, aonde você tem que se aperfeiçoar, procure reduzir o seu custo fixo. Porque o custo fixo, para quem não tem familiaridade dele, ele é um custo, como a própria palavra diz, fixo. Aconteça o que acontecer, ele existe. Então, um aluguel é custo fixo, a contratação de um funcionário é custo fixo,
a mensalidade de uma assinatura de internet, uma assinatura de TV que você queira colocar um canal, ou seja, são custos fixos, contratos que você assina, que são coisas que você tem que pagar mensal, é um custo que não importa se você vender ou não vender, ele vai existir. E isso, quanto mais enxuto e reduzido for num primeiro momento aí, que você ainda está sentindo um pouco o terreno que você está pisando, o quanto está sendo assertivo e aceito pelo mercado o teu novo negócio, menos você vai ter que botar do seu bolso e botar da sua reserva. Então, claro, chega um momento em que o custo fixo cresce, porque a sua demanda já é uma demanda um pouco mais garantida. Então você fala, ok, eu sei que eu estou crescendo o meu custo fixo, estou contratando mais pessoas, estou aumentando o meu espaço, então o meu aluguel é maior, ou estou fazendo uma reforma, estou investindo numa pintura que vai ser diluído nesse custo fixo. Tudo isso é uma situação que você tem que ir fazendo no passo a passo do que você está sentindo ser assertivo na oferta e demanda que você vai estar sugerindo para as pessoas que vão comprar o seu produto, né? O custo variável já é um custo mais confortável. Então, por exemplo, às vezes você ainda não sabe direito quantas pessoas você vai vender, quanto produto você tem certeza que você vai vender. Então você pode contratar aquelas pessoas que a gente chama de freelance, que são as pessoas que te atendem conforme você tem a demanda. Um exemplo claro disso são as lojas na época de Natal. As lojas na época de Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados, elas sabem que a demanda vai ser maior. Elas sabem que elas vão ter uma procura maior de pessoas. Então elas contratam vendedores que vão estar lá por 2, 3 meses apenas. Então isso não passa a ser um custo que você tem que diluir no seu ano inteiro. Você dilui esse custo na época que você tem maior demanda. E isso funciona muito bem. Por exemplo, no caso que a gente falou, você abriu a sua lojinha super bonita, linda, fofa, você investiu numa pequena reforma, você está investindo nesse teu aluguel, você está investindo em 1 ou 2 pessoas que fazem parte do seu custo fixo. Mas aí você fala assim, nossa, eu estou vendo que sábado e domingo essas 2 pessoas não estão dando conta. Ótimo, contrate funcionários temporários, que isso não vai inflar o seu custo e faz com que o seu atendimento continue de excelência, que faz com que você fidelize os seus clientes e eles voltem, que isso é muito importante, e mesmo assim você não está atrapalhando a sua composição de custo, você é competitivo na hora de fazer a sua precificação e o valor do seu produto final. Então eu acho assim super bacana a gente dividir esse pensamento de você ter o seu próprio negócio, mas acho também muito importante, fundamental, a gente ser ponderado e avaliar para não frustrar, porque existe uma ansiedade quando a gente resolve fazer o nosso próprio negócio, e essa ansiedade, ela quer que o nosso negócio dê certo logo. Gente, faz 1 semana que eu abri, eu quero logo. E obviamente a gente só olha para os casos de sucesso louco. Olha, aquela lá abriu, ela é um case no mundo, que o negócio dela deu certo em 15 dias. E a vida não é assim. A vida tem o seu tempo de maturação. Quando você abre o seu próprio negócio, você tem que entender que você vai estar construindo uma história, construindo uma marca, e às vezes você está sendo assertivo e às vezes você não está sendo assertivo. E você tem que não desanimar e não se frustrar. Mas o desanimar e se frustrar não quer dizer que você não tenha que se preocupar com o dinheiro que você tem que ter para investir. Então essa programação de quanto você pode investir em tantos meses, tantos dias é muito importante. Gente, de novo aí, lembrando, para quem não me segue no canal do YouTube, eu convido vocês a me seguir. E se você conhece algum amigo, alguma amiga que pode gostar disso, vai lá, é só apertar o botãozinho se inscrever. Tá ficando um conteúdo muito interessante e bacana que a gente divide com vocês. Eu acho muito gostoso a gente conversar sobre ter o seu próprio negócio, porque eu particularmente
sou muito incentivadora de quem quer abrir o seu próprio negócio. Eu acho que é muito delicioso você, primeiro, identificar o que você gosta de fazer e, segundo, você ter aquela alegria de que você apostou no seu sonho e o seu sonho deu certo. E quando a gente fala em ter o seu próprio negócio, a gente pode estar falando de coisas que são vendas de produto, mas a gente pode estar falando de coisas que são vendas de serviço. Então existe aí uma possibilidade muito encantadora quando a gente fala de vender um serviço. Por exemplo, às vezes no meu caso, a gente tem uma demanda, uma procura por uma consultoria. Então nessa hora eu não estou vendendo um projeto de festa, eu não estou vendendo a entrega de uma festa montada, eu não estou fazendo uma mesa linda, maravilhosa que você vai sentar e nunca mais vai esquecer de tão gostosa que estava de sentar nela. Mas eu estou vendendo uma possibilidade da pessoa abrir o seu próprio negócio. Então, vou dar um exemplo. Eu faço alguns tipos de consultoria e um dos tipos que eu faço é em consultorias de espaço. Então a pessoa, por exemplo, fala assim: eu resolvi que eu vou abrir o meu próprio negócio. Eu resolvi que eu quero ter um espaço de festas. Ela chama um profissional, no caso como eu, que tem a experiência, a expertise de saber uma série de detalhes técnicos que você precisa na hora de fazer uma reforma ou na hora de construir um espaço, já se organizar para ter pronto. Por quê? Porque isso vai fazer com que na hora que você vai vender o seu espaço, alugar para uma festa, você seja muito mais de sucesso, o seu espaço seja solucionador. Então você chega lá, tem gancho para pendurar coisas aéreas, tem uma entrada linda, porque a porta de entrada tem que ser uma coisa grande, não pode ser uma porta tímida. As canaletas para cabeamento, todas pensadas. Tem um projeto de iluminação já bem bolado. Tem uma janela de vidro de uma forma que ilumine o seu espaço no lugar de não ter essa janela de vidro. Ou seja, nesse caso, eu não estou vendendo uma coisa física, uma coisa material. Eu estou vendendo um serviço. E isso também é um negócio muito interessante de você vender, você ter serviços, né? Hoje em dia, com esse recurso que a gente tem da internet, de você poder vender coisas em pacotes já prontos, que você pode inclusive vender em plataformas de venda, é muito interessante, que são coisas que diminuem essa questão toda que eu estava falando do custo fixo. Então, gente, quando a gente fala em abrir o nosso próprio negócio, a gente está abrindo um leque enorme e maravilhoso, um leque delicioso de ser falado e de acreditar. Porque esse ovinho empreendedor que a gente tem quando a gente fala em abrir o nosso próprio negócio, ele é um ovinho que eu brinco, que ele é apaixonado, mas ele não pode ser aquela paixão cega, ele tem que ser o brilho do olho, tem que acreditar, tem que te trazer muito prazer, mas é aquele prazer que aceita os desafios, que aceita uma ou duas vezes não ter dado certo, mas você continua insistindo porque você acredita no seu próprio negócio, você acredita no seu sonho. Então é muito, muito legal falar sobre isso, de abrir o seu próprio negócio. Aconselho, mas de uma forma programada, organizada e sempre se cercando de bons profissionais. Se aconselhe, faça mentorias, faça estudos do que você realmente é, porque abrir o seu próprio negócio, ele está diretamente ligado a um processo de autoconhecimento. Então, de novo, às vezes você tem um hobby, às vezes você gosta muito de uma coisa, mas esse hobby não está ainda ligado a ter que viabilizar, a monetizar alguma coisa. E quando ele passa a ter que monetizar, essa paixão muda um pouco, a sua motivação muda um pouco. E isso é autoconhecimento. Então, quando a gente fala de ter o nosso próprio negócio, dos primeiros pilares que a gente tem que entender é realmente o seu propósito, realmente até onde você está disposto a entrar, né? E
Mas é muito gostoso quando dá certo, quando a gente descobre que a gente pode enfrentar as dificuldades, que a gente se organizou de uma forma para que essas dificuldades sejam superadas, é muito gratificante. Então, adorei falar sobre ter um próprio negócio e espero ver os negócios surgindo por aí. Até a próxima e vamos em frente. Obrigada!